A paz do Senhor, queridos, Deus abençoe. Vem comigo ler Bíblia. Vem comigo ler Bíblia neste mês de novembro. Nós estamos lendo Atos dos Apóstolos. Este livro totalmente inspirador. Glória a Deus por isso. Já estamos no capítulo 21. Hoje estaremos lendo o capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Ontem foi o 19, o finalzinho do 19 e o capítulo 20. Foi maravilhoso, a leitura foi gloriosa e hoje não será diferente. Pegue a sua Bíblia, seja física, né? Ou seja, um app de confiança do seu celular e acompanhe se preciso for. Ou caso contrário, fica ligadinho ouvindo a voz do Espírito Santo e a irmã Mary vai ler Bíblia para você, com muito amor e com muito carinho. Tá certo, meu querido? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, abençoe, deixe o seu like e compartilhe, meus queridos. Compartilhe com a família, compartilhe com grupos de igreja, compartilhe e abençoe aquele que você quer que seja abençoado pela palavra do Senhor. Seja tocado pela palavra que é liberdade, irmãos, que transforma o coração do ser humano, que liberta de verdade, que dilata a mente para o conhecimento da verdade de uma maneira que você não volta ao estado inicial de ignorância. Uma vez que você conhece a verdade, você não tem como mais voltar para o estado de ignorância da verdade. Por isso, conheça a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça Cristo. Aleluia. Abra o seu coração. Conheça Jesus de fato. E você será salvo. Você, a sua casa, a sua família, seu bairro, seus vizinhos e todos que você conhece. Porque quem conhece Jesus quer compartilhar com o mundo inteiro. Amém, queridos? Capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Afinal, vem comigo ler Bíblia. Glória a Deus. Paulo chega a Tiro. Depois de nos apartarmos, fizemos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rhodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele seguindo viagem. Lucas coloca tudo. Eu sempre friso isso porque é muito interessante, né? Lucas coloca tudo nos mínimos detalhes para nós entender as viagens deles e fazer até os mapas que eles foi feito, né? Lá atrás na Bíblia, nas últimas páginas da Bíblia, tem uns mapas. E se a gente for aqui, ó, as viagens de Paulo. Primeira viagem de Paulo, segunda viagem de Paulo, terceira viagem de Paulo. Ele saiu, ó, de Corinto, Acaia, Bereia, tudo certinho, irmãos, ó. Cós, ó, ele tá escrito aqui, ó. Então, chegamos a Cós, ó, tá aqui no mapa, ó. Depois a Rhodes, ó. Dali para Pátara. Depois, passaram por Chipre, mas não chegaram. Tiro, Pitomedaida, Cesareia, Jerusalém, irmãos. Tá aqui ó, o mapinha, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Atrás da sua Bíblia tem um mapa com as viagens de Paulo. E aí a gente vai lá no Atos capítulo 21 e tá tudo ali, irmãos. Coisa mais linda, né? A gente parece que vai na viagem com eles. Vamos continuar. 3, versículo 3. Chegando a Chipre, já estava à vista, deixando-o à esquerda. Navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Que era o porto, né, de Tiro, né? Pois o navio deveria ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Eu gosto muito que ele coloca até os dias, ele é muito preciso até nos dias que eles passam nos lugares, né? 2 anos, 1 ano e 8 meses. Parecia que ele já tinha ali o caderninho mesmo e marcando tudo certinho, né? E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ora, no capítulo 20, vimos que Paulo já se despedia, né?
do povo, e ele entendia que ele indo para Jerusalém seria um dos últimos discursos dele, né? Mas foram 3 anos de muita pressão no ministério dele, né? Então 7 dias ficaram ali, e eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com a sua mulher e filhos. Olha só, irmãos. Para quem acredita, né, que os discípulos não tiveram as suas esposas, né? Tem que ler a Bíblia como ela é, entendendo os versículos devagarinho, né? Olha só, passamos aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem acompanhados por todos. Acompanhados por todos. Quer dizer, a multidão, né? Ali, os que estavam com eles. Acompanhados por todos. Cada um com a sua mulher e filhos. Então, se tinha 12, se tinha 13, se tinha 20, ali haviam mais gente, que eram mulheres e filhos. Até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus, ajoelhados na praia, oramos. Que coisa linda, irmãos. Não importa o lugar, irmãos, não importa o lugar. Invoque o nome do Senhor Jesus. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Que eram os homens com as suas mulheres e seus filhos, né? Voltaram para casa. Quanto a nós, Lucas dizendo, né? Lucas que escreveu esse livro, inspirado pelo Espírito Santo, os Atos dos Apóstolos. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida. Desculpa, irmãos, mas vamos aprender a falar certo. Ptolemaida. Eu já tinha falado certo lá do mapa, né? Mas aqui engasgou. Ptolemaida. Onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Oh, meu Deus. E no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, o Filipe, que foi transladado, que ganhou aquele eunuco e batizou ele, depois foi transladado, a gente já leu nos versículos anteriores, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Donzelas, quando a Bíblia se refere a donzelas, se refere a moças virgens que não eram casadas ainda e estavam sendo guardadas por a sua casa, pelos seus pais, né? E elas seguiam a doutrina, com certeza, ensinada pelo seu pai Filipe, então elas profetizavam, ungidas pelo Espírito Santo. Olha só. E demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Nós já lemos sobre Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Que profecia que Ágabo entregou aqui, meu Deus. E quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Ora, a profecia foi dita e eles não queriam perder a Paulo, mas quando Deus fala, irmãos, quando é Deus que fala, não tem volta. Quando Deus fala, o homem não se pode mover. Muitos não entendem, mas o trabalhar de Deus é lindo. E o tempo que alguém vai ficar numa cidade, ou vai sair, ou vai chegar, isso é Deus que determina, irmãos.
Então temos que respeitar quando Deus fala, quando Deus manda ir, vai, quando Deus manda voltar, volta, e Deus se responsabiliza. Embora muitos não entendam, porque às vezes falta o conhecimento e o discernimento, a visão. Versículo 13, então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Paulo perguntou isso para eles. Pois estou pronto, aleluia, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome de Jesus. Quem está pronto para morrer por o nome de Jesus? Sabemos que Jesus está voltando e muita perseguição virá para o povo verdadeiro, para o povo salvo, para o povo cristão. Quem está pronto para morrer por Jesus? Eu quero deixar essa pergunta para você que assistiu esse vídeo. Você está pronto para dizer, eu não nego meu Jesus que mora aqui, o Espírito Santo? Aleluia, Paulo disse para eles, por que estão chorando? Por que vocês estão quebrantando meu espírito? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Depois de uma exortação, uma repreensão com amor, né? Mas eles têm que entender o propósito de Deus na vida de Paulo. Então ele fala, acredito que com muito amor, mas ele fala a verdade. E aí eles entendem e dizem, então, faça-se a vontade do Senhor. Passamos aquele dia, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Meu Deus, não deixaram ele, irmãos. Olha só, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, um ancião, né? Com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus. Eles disseram, bem, vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei? E zelosos da lei, e todos são zelosos da lei. Eles tinham ainda medo de descumprir a lei e o Senhor os castigar como na lei de Moisés, né? Ainda não conseguiam entender a nova aliança em Cristo Jesus, né? E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Porque Paulo pregava Jesus Cristo, a nova aliança. Paulo pregava apostatar, distanciar, esquecer. Né? A palavra apostatar da fé é deixar de seguir. Então aqui ele estava pedindo, Paulo pedindo para que eles deixassem de seguir a lei de Moisés. Por quê? Porque ela foi desvalidada com o sangue da cruz. O sacrifício perfeito do Cordeiro Imaculado Jesus Cristo nos tornou livres da lei. E ele pregava isso para os judeus. Entre os gentios, dizendo-lhes que não deveriam circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. E eles perguntaram isso para Paulo, né? Que há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada, porque ele chegou em Jerusalém. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens, voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que diz.
a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Queriam fazer Paulo mentir. Queriam fazer Paulo voltar ao costume da lei, ou mentindo, dizendo que guardava a lei, para que não fosse morto. Olha só, irmãos. Vamos ver o que Paulo responde aqui, 25. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Lembra que a gente já leu? Que eles falaram, não segue a lei totalmente, mas pelo menos cuida das coisas que vão te contaminar. A carne contamina o espírito, então cuida das relações sexuais ilícitas. Ora, homem, mulher, filhos. Fora disso, homem com homem, mulher com mulher, relações sexuais ilícitas, todo tipo de imoralidade eles proibiram, né? A carne sufocada, aquela adoração a ídolos, eles não faz isso porque isso é problema para o ser humano e Deus. Então, não tem nada a ver com a lei. Tem a ver com te livrando a tua alma, cuidando do teu espírito para que a tua carne não te faça pecar. Então, Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, porque já sabiam que ele pregava o fim da lei. Não tem jeito, irmãos, quem prega a verdade é perseguido. Gritando, israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Porque eles amavam tanto a lei de Moisés, eles amavam tanto a antiga aliança, que eles não conseguiram abrir o coração para Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio tirar o pecado do mundo na cruz do Calvário, porque os sacrifícios de boi, de touros, da antiga aliança ficou desvalidado, irmãos, não perdoava pecado. Eles ainda queriam perdoar pecados com sangue de animais inocentes, que nada poderiam fazer. Então Jesus veio na cruz do Calvário, sacrifício perfeito, sangue de um Deus derramado no madeiro, para que nós tivesse vida, mas eles não criam. E quando eles viram que Paulo estava lá na sinagoga, lá com eles, e os gregos também, eles gritaram que eles estavam profanando o recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo e Efésios em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduziria no templo. Agitou-se toda a cidade. Aleluia, Jesus, que nós possa agitar em Bituba, irmãos, que nós possa agitar Laguna, que nós possa agitar Santa Catarina, que nós possa agitar o nosso Brasil, e que todos possam entender que existe uma igreja forte, poderosa, uma igreja que crê em Jesus Cristo e no seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário há 2000 anos e 24 anos, né, atrás. Que eles possam se alvoroçar mesmo e entender que povo é esse que prega Jesus ressuscitado, que prega Jesus que vai voltar para buscar o seu povo. Parece que tá tudo meio calminho, irmãos. Vamos agitar o mundo espiritual, aleluia. Oh, meu Deus do céu! Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Imediatamente foram fechadas as portas. Que eles queriam ficar na antiga aliança. Eles queriam ficar sobre toda a ordem que a antiga aliança, lá do Malaquias, lá do Antigo Testamento, eles queriam ficar sobre o jugo pesado da antiga aliança.
Então eles colocaram Paulo para fora do templo, porque quem prega a palavra é ignorado. Quem prega a verdade da Bíblia é injustiçado. Mas o Senhor te cuida, o Senhor te guarda, e se tiver que morrer por Cristo, morra por Cristo, como Paulo, como os discípulos, como Jesus morreu por ti. Morra, mas morra sabendo que tu não negou a verdade do Evangelho. Aleluia! Sinto a glória de Deus nessa palavra, irmãos. Sinto o poder de Deus nessa palavra. Então, imediatamente foram fechadas as portas, procurando eles matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada, estava alvoroçada. Então, este levantou... Então, versículo 32... Então, este levantando... Versículo 32. Então, este levando... Logo, soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar a Paulo. Estavam batendo em Paulo em praça pública. Estavam batendo em Paulo em praça pública porque ele pregava Jesus. Aleluia. Aproximando-se, o comandante apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com as duas cadeias, pés e mãos, perguntando quem era o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo e outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Recolhido à prisão. Lembra que ele disse que estava pronto para ser preso, não somente ser preso, mas morto por amor do Senhor Jesus Cristo? A calmaria de Paulo aqui. Querem bater, bata, mas eu vou continuar pregando que a lei se foi e que Jesus é o poderoso para te salvar. Aleluia, Jesus. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. Aleluia, Jesus. Que coisa linda. Os soldados carregaram ele no colo para ser mais rápido, para guardar ele, porque a multidão queria matá-lo. Pois a massa do povo o seguia gritando, mata-o, mata-o. Olha só, irmãos. Havia uma multidão que dizia, crucifique Jesus, solte Barrabás, o assassino. Porque havia um propósito da morte de Jesus na cruz. Aí depois Jesus veio pedindo para que pregasse a verdade que liberta. Pois a lei estava desvalidada, uma vez que era necessário uma segunda ser reerguida, a primeira não valia mais. É só ler Hebreus, nós já lemos. Quem não leu ainda é só procurar os vídeos que os capítulos de Hebreus já estão gravados. Todo o livro de Hebreus. Leia a epístola de Hebreus, irmãos. Seja liberto. Aleluia, Jesus. E este povo queria matar Paulo também. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Sicília. Ó, significante da Cilícia. Perdão, irmãos, não é Sicília. É Cilícia. E rogo-te que me permitas falar ao povo. E rogo-te que me permitas falar ao povo, pois sou judeu. Ele era romano, ele era de Roma, tinha cidadania de Roma, mas grego, e também tinha dos judeus. Rogo-te que permitas que eu fale ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escada, fez com a mão sinal ao povo, tipo que para eles
esperar o que ele ia falar. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica. Língua hebraica, dizendo: aleluia. E aí Paulo falou o que ele tinha que falar, irmãos. E este vídeo vai ficar muito comprido se eu colocar aqui o capítulo 22. Mas fica ligado, porque a irmã Mary vai gravar o capítulo 22, que é o que Paulo disse. E você será tocado por essa palavra de uma maneira extraordinária. Vem comigo ler Bíblia. Vem comigo ler Bíblia e fica ligadinho que a irmã Mary vai colocar o capítulo 22 para você ver quão grande, quão maravilhosa essa palavra nos liberta. Deus abençoe, povo querido!